Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais aqui de Sorocaba. Nós estamos dando sequência a uma série de vídeos que estamos gravando a respeito da tal reforma tributária e mais especificamente de um projeto anunciado recentemente a respeito do projeto do governo que está sendo aguardado com muita insistência, muita ansiedade. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia que vai me ajudar aí na leitura do material. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA. Bom, como eu avó disse, essa série de vídeos ela é feita para falar um pouco sobre o anúncio do governo federal sobre o seu projeto de reforma tributária. O governo citou que temos 4 etapas na sua reforma. A primeira delas fala sobre a unificação do PIS e da COFINS, que a gente já falou anteriormente na nossa série de vídeos. A segunda fase, que é a substituição do IPI e da CID pelo imposto seletivo, que é o que a gente vai falar hoje. A terceira fase, que é a alteração do imposto de renda. E a quarta fase, que é a desoneração da folha. Muito bem, então esse anúncio, lembrando, como dito anteriormente, que esse anúncio do governo foi mais ou menos o seguinte: a fase 1 deve sair agora até 30 de novembro, que é final da semana que vem, né? Depois a fase 2, essa que nós vamos comentar hoje, está prevista para o início de 2020, em janeiro. A fase 3 são alterações do IR, que a gente vai falar bastante também, isso está previsto para março. E finalmente a fase 4, que é a desoneração da folha, está previsto para o final do primeiro trimestre, talvez avançando um pouco mais aí em 2020. Muito bem, o secretário da Receita Federal disse que essa segunda fase, lembrando, a segunda fase é a substituição do IPI e da CID pelo imposto seletivo. Isto é, você vai pegar o IPI, vai pegar, que é um imposto, a CID, que é uma contribuição, e vai juntar tudo isso e colocar no imposto seletivo, claro, com muitas alterações. Então, o que o secretário disse? Olha, isso aí vai ser deflagrado no início de 2020. Imagino que seja no mês de janeiro de 2020. Por quê? Porque nessa época, em janeiro, o governo federal vai remeter para o Congresso Nacional uma proposta, né, uma proposta de lei, ou talvez de emenda constitucional, contendo a transformação do IPI no imposto seletivo, né, e nesse mesmo projeto haverá uma revisão da CID, que tende a acabar, provavelmente também incorporado ao imposto seletivo. Bom, nesse vídeo, falando da fase 2, a gente vai relembrar alguns aspectos importantes para entender exatamente o que será essa tal fase 2, não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, primeiro a gente vai começar falando um pouco do IPI. O IPI é um imposto incidente sobre o consumo que tributa os produtos industrializados conforme a tabela TIP. A seletividade é determinada em função da insensibilidade do produto. Exatamente. Então, o IPI, ele tributa o imposto industrializado, né? E, claro, você tem uma seleção de produtos, dentro do universo daquilo, tem uma seleção de produtos para dizer, bom, isso vai pagar isso, vai pagar aquilo, etc. Tal. Bom, essa seletividade ela é determinada em função da essencialidade do produto. O que quer dizer isso aí? Quanto mais essencial for o produto, menos ele será tributado. Quanto menos essencial ele for, mais. É aquela história do supérfluo, né? Aquilo que é bastante essencial para a vida humana, paga menos imposto. Aquilo que não é supérfluo, etc., vai pagar bem mais imposto. Muito bem, vamos definir rapidamente, então, o que seja aí essa história da industrialização. Bom, o conceito de industrialização, segundo o artigo 3º do Decreto número 8.212 de 2010, considera industrialização, nos termos definidos na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, as operações de transformação, beneficiamento, montagem e renovação ou recondicionamento. Exatamente. Então, cada vez que ocorre um desses fatos,
é o tal fato gerador do IPI, né? Por exemplo, transformação é você pegar alguma coisa e transformar numa coisa totalmente nova. O beneficiamento é você pegar alguma coisa que está mais ou menos e beneficia, né? A montagem, claro, né? Você pega 2 peças, 3 peças, 5 peças e monta. Essa é a montagem. E a renovação, o recondicionamento, por exemplo, a gente sabe isso no carro nosso, né? Se o motor do nosso carro está meio falido, a gente manda recondicionar, retificar, renovar. Isso também é fator gerador do IPI. Muito bem, então vamos falar um pouquinho a respeito dessa classificação dos produtos. Bom, a classificação dos produtos será efetuada na tabela de incidência, por seções, capítulos, subcapítulos, posições, subposições, itens e subitens. No total, são mais de 1.600 produtos. Exatamente, então existe uma TIP, né, que é a tabela de incidência do IPI, e ela descreve todo esse universo dos produtos que foram transformado, beneficiado, montado ou renovado e que faz parte do mundo de incidência do IPI. É claro que essas subdivisões, seções, capítulos, subcapítulos é que vão vão determinar quais seriam as alíquotas sobre isso ou sobre aquilo, né? Vejam que é um universo muito grande, tem mais de 1.600 produtos que são considerados industrializados, que estão descritos lá na TIP, na tabela de incidência. Bom, a legislação disso como é que é, Julia? Bom, o regulamento do IPI foi estabelecido no decreto número 8.212 de 2010, enquanto que a TIP está no decreto 8.950 de 2016. Então são 2 atos regulamentadores, o decreto, né? 8.212 é o RIP, Regulamento do IPI. Vejam que é uma expressão mais ou menos parecida com o Regulamento do Imposto de Renda, né? Que é o RIR, né? O Regulamento do Imposto de Renda é o RIR, aqui não, é o RIP, que é o Regulamento do IPI. E no regulamento do IPI tem lá um anexo, né, que está no decreto 8.950, que é a TIP, que é a tabela de incidência do IPI, aqueles tais 1.600 produtos a que eu me referi. Muito bem, esse é um desenho, claro, né, muito supérfluo, muito rápido a respeito do IPI, né? Lembre-se que a ideia do governo nesse projeto é pegar o IPI, esses atos aqui, e juntar isso no imposto seletivo, né? Então, a grande questão é o seguinte, afinal, o que é esse tal imposto seletivo? Bom, nós não temos. Esse imposto seletivo é novo, ele vai ser proposto como uma novidade, né? Então, vamos explicar rapidamente, talvez, mas vamos explicar qual seria esse tal imposto seletivo, que seria totalmente novo no sistema tributário nacional. Vamos lá. Bom, o imposto seletivo é um imposto regulatório incidente sobre determinados produtos como cigarros, bebidas e alguns veículos. É uma tributação para desencorajar o consumo de produtos com externalidades negativas. Exatamente. Então, vejam bem, o imposto seletivo é quase que um adicional depois, porque a ideia inicial é juntar o PIS com a COFINS para fazer um tributo só, que nós já vimos anteriormente, é a contribuição sobre bens e serviços. Ocorre que o universo de tributação do PIS e da COFINS, quando juntar na contribuição, na CBS, né, contribuição sobre bens e serviços, o universo é muito grande, né? Você pode imaginar que tem mais de 1 milhão, segundo o IBGE, nós temos mais de 1 milhão de produtos, serviços, mercadorias e vai por aí afora. Então é um universo muito grande. Ora, o imposto seletivo, ele seleciona nesse universo alguns produtos que na realidade o legislador ele pretende desencorajar o consumo. O que quer dizer desencorajar o consumo? Olha, é que nem mais ou menos cigarro, né? A legislação fala o seguinte, não, a tributação ela é bastante alta, paga-se muito imposto, então vou fumar menos.
que pagam muito imposto. Bebida, por exemplo, né? O álcool faz muito mal, desastre, bate carro, briga, etc. Tal. Então, aumenta o tributo para desincentivar ou para desencorajar o uso tanto do cigarro como também da bebida alcoólica, né? É verdade que o projeto do governo está prevendo alguma coisa a respeito de veículo também, né? Em princípio, sei lá, veículo a gente bate, sai da estrada, sei lá, atropela pessoas, não é tanto assim, né? Talvez o problema do veículo, ou seja, essa ideia de o imposto seletivo alcançar veículo é aquela história do problema de meio ambiente, né? Porque o veículo ele causa, né, o aquecimento global, aquelas coisas todas, então paga para evitar um pouco disso. Seria alguma coisa assim. Muito bem, então esse é o tal imposto seletivo. Num universo muito grande, escolhem-se alguns produtos que na realidade chama que tenha externalidades negativas. O que quer dizer externalidade negativa? Que o consumo dele cria um fator externo negativo. O cigarro faz mal para a saúde do ser humano, a bebida faz mal também, e também pode causar, etc. E o veículo tem o tal do, né, aquecimento global. Muito bem, vamos conversar um pouquinho a respeito do seletivo aí. Nós temos algumas características também do seletivo, né, Júlia? Isso aí. Bom, a segunda característica principal é que a alíquota vai ser específica para cada um dos produtos. Bom, e também a apuração cumulativa se o modelo for o mesmo das PECs 45 e 110. Em estudo, definições dos produtos que serão atingidos pelo novo imposto e a alíquota de cada um. Muito bem, então, além de ser um imposto regulatório, etc. tal, você vai ter uma alíquota específica para cigarro, uma alíquota específica para bebida alcoólica, uma alíquota específica para determinados veículos, do aquecimento global e tal. Então, não é que nem a CBS, que é uma alíquota única para tudo, né? Como nós já vimos anteriormente. Aí não, o imposto seletivo é uma alíquota específica. Bom, ele tem uma apuração cumulativa, vejam, não é não cumulativo, pelo contrário, é uma apuração cumulativa, não dá direito de crédito, não dá direito de nada. É tanto, alíquota é tanto, acabou. É claro, eu estou falando isso se o modelo do imposto seletivo for aquele que está proposto nas outras propostas que estão rodando lá no Congresso, que é a PEC 45 e a PEC 110. E, finalmente, claro, há um estudo, né, para definir esses produtos que serão atingidos. Em princípio, sabe-se que cigarro, bebida alcoólica, alguns tipos de veículo, pode ter mais algum, e quais seriam as alíquotas de cada um. Então, basicamente, esse é o desenho desse imposto novo, que ele vai absorver, substituir o IPI, né? A ideia é que, num determinado momento, dependendo da transição, acaba o IPI e aí entra o seletivo para substituir. Claro que já perceberam, né? O IPI está lá em cima, com mais de 1.600 produtos. Quando o terminal ele vem aqui embaixo e o seletivo tem poucos produtos. É uma mudança bastante grande. Muito bem, vamos conversar um pouquinho a respeito da CID, que também está nessa ideia aí, né? Bom, as contribuições de intervenção no domínio econômico, a CID, são tributos do tipo de tributação especial de competência exclusiva da União, previsto no artigo 149 da Constituição Federal. São tributos de natureza extrafiscal e arrecadação vinculada. Exatamente. Então, essa é uma contribuição, veja bem, diferente do IPI, que é o imposto, diferente do imposto seletivo, cuja ideia é um novo imposto. A CID não, ela é uma contribuição. Inclusive, é de competência exclusiva da União. Só a União que pode criar. Está previsto aí no artigo 149 da Constituição Federal. É um tributo de natureza extrafiscal e uma arrecadação vinculada para alguma coisa. Certamente, o seletivo que vai incidir sobre cigarro
A arrecadação certamente será destinada a alguma política de desincentivar o consumo de cigarro, inclusive curar as muitas doenças que ele causa. Que é o mesmo caso, né, da bebida alcoólica, e talvez seja o mesmo caso daqueles veículos que vivem poluindo a natureza. Mas vamos conversar um pouquinho agora, não sobre a CID em si, tem várias hipóteses, mas sobre a CID combustíveis. Bom, a CID Combustíveis foi instituída pela Lei número 10.336 de 2001, com a finalidade de assegurar um montante mínimo de recursos para investimento em infraestrutura de transporte, projetos ambientais relacionados à indústria de petróleo e gás e em subsídios ao transporte. Muito bem, como nós vimos no anterior, a arrecadação da CID ela é vinculada a alguma coisa, é feita, é diferente do imposto. No imposto ele não tem arrecadação vinculada. Arrecada e depois gasta daquilo que o orçamento dizia. Aqui não. Aqui a CIB Combustíveis, por exemplo, ela é vinculada a projetos ambientais, petróleo e gás, subsídio de transporte e assim por diante. Vejam, só uma curiosidade, as alíquotas da CID Combustíveis são calculadas por metro quadrado, por metro, né? E também por tonelada, né? Esse é o modo de se calcular, por metro e também por tonelada. Muito bem, então essa é a CID. Qual que é, fechando o esquema aqui, nós temos o IPI, que é uma ideia de substituir. Depois nós temos o seletivo, que receberia a tributação do IPI, só que com as modificações que nós previmos. E no meio disso também vai entrar a CID Combustíveis, né? A ideia seria também juntar CID Combustíveis com o IPI e transformar tudo isso no imposto seletivo. Claro que tudo isso não é imediato, vai haver uma época de transição, etc. Tal, mas essa é a ideia geral que nós temos aí. Muito bem, Julia. E quais serão os próximos vídeos nossos? Bom, nos próximos vídeos a gente vai analisar a terceira fase, que é um pouco sobre as alterações do imposto de renda, tanto física quanto jurídica. Esse é um tema um pouco mais extenso, então provavelmente a gente vai precisar de mais de um vídeo para falar sobre isso. Então a gente espera vocês nos próximos vídeos acompanhando a terceira fase aí dessa reforma tributária do governo. Inclusive essa fase 3, que nós vamos fazer a semana que vem, ela é muito importante porque interessa para todo mundo, né? Imposto de renda de pessoa física, imposto de renda de pessoa jurídica, tem aquele problema do valor da isenção na tabela, as alíquotas, na pessoa jurídica vai mudar a alíquota. São temas muito importantes, como a Júlia falou, a gente vai ter que dividir em vários vídeos. Muito bem, então eu me despeço, agradeço a atenção de todos e eu quero lembrar, né, Júlia, para fazer inscrição no nosso canal, né? Isso aí, pessoal. Bom, não se esqueçam de acessar nosso site, netcpa.com.br, e além disso, como eu vou disse, se inscrevam no nosso canal, que é muito importante o feedback de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, até o próximo vídeo. Obrigado.